Abra a palavra de Deus comigo no livro de 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler do capítulo 1 até o versículo 11. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1 até o versículo 11. Amém? Após o culto, os líderes de PG que estiveram aqui à frente, nós convidamos eles para virem novamente, que nós vamos fazer uma foto aqui após o culto. Todos encontraram? Segunda carta de Pedro, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao 11. Quem foi encontrando, se coloque de pé, por gentileza, para realizarmos a leitura da palavra de Deus. Eu sou filho de militar, e o meu pai sempre fala que lá no quartel, quando uma autoridade fala, todos ficam de pé para ouvir. E aqui eu não sou autoridade, a autoridade é o próprio Deus que vai estar falando através da palavra dele, amém? Então nós ficamos de pé para ouvir a palavra do Senhor. Segundo livro de Pedro, capítulo 1, versículo 1 ao 11, diz assim: Eu, Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a vocês, que compartilham de nossa preciosa fé, concedida por meio da justiça de Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz, à medida que crescem no conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Deus, com seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio da sua glória e excelência. Outras versões falam virtudes. E por causa de sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo, causada pelos desejos humanos. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem à fé a excelência moral, a excelência moral, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a devoção a Deus, a devoção a Deus, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que não desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto, e se esquecem de que foram justificados de seus antigos pecados. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que, de fato, estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Assim, sua entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. Amém? Sente no seu lugar. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Amém? Deus Todo-Poderoso, Pai, eis aqui a Tua palavra tão profunda que o apóstolo Pedro, Pai, nos escreveu e deixou, Pai, para a Tua igreja. Fala, Deus, conosco, aquilo que está na Tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Nós estamos no mês de janeiro, falando da boa parte. E aquela pessoa que escolheu a boa parte, a pessoa que escolhe a boa parte, ela escolhe ouvir ao Senhor, ela escolhe conhecer de Deus. Então eu quero propor para a igreja nessa manhã, falar um pouco acerca do conhecimento de Deus. Como que eu, cristão, como que eu, que entrego a minha vida a Cristo, eu posso crescer no conhecimento de Deus. Nós temos uma carta que está se iniciando aqui no capítulo 1, a carta de 2 de Pedro, uma carta muito profunda. E o apóstolo Pedro, ele tem um enfoque na sua primeira e na sua segunda carta. Na primeira carta, o apóstolo Pedro, ele foca em apontar perigos de fora da igreja. Quais são os perigos que vêm de fora da igreja? A perseguição. O apóstolo Pedro, ele alerta a igreja acerca da perseguição, perigos de fora da igreja.
Mas na sua segunda carta, ele já muda, o perigo já não está somente fora da igreja, mas o perigo também está dentro da igreja. E qual é esse perigo que está dentro da igreja? As falsas doutrinas, os falsos mestres, a apostasia. E eu penso que na atualidade não é muito diferente desse quadro que o apóstolo Pedro, ele aponta. Nós estamos sofrendo perigos fora da igreja, mas muito pior é o perigo dentro da igreja, de falsas doutrinas que tentam nos afastar dos caminhos corretos do Senhor Jesus. Quando eu paro para olhar uma carta escrita pelo apóstolo Pedro, ou qualquer carta do Novo Testamento, eu começo a comparar com as cartas que nós escrevemos atualmente. Atualmente, quando nós escrevemos uma carta, nós colocamos ali todo o conteúdo e ao final, nós colocamos o nosso nome como a pessoa que está escrevendo. Mas nessa época aqui bíblica das cartas paulinas, dos outros apóstolos, cartas gerais, era um pouco diferente, porque eles não escreviam as cartas deles em um papel, muito pelo contrário, eles escreviam em rolos. Então imagine você, a pessoa que está recebendo aquela carta, desenrolar todo aquele rolo para chegar no final e olhar quem que estava escrevendo, saber quem que escreveu aquela carta. Não era assim que funcionava. Logo no início da carta, o autor, ele já escrevia o seu nome. É por isso que o apóstolo Pedro começa essa carta falando: eu, Simão Pedro. Então ele já coloca qual que é o destinatário da carta logo no início. E eu quero trazer para você acerca dessa carta, é que esse homem chamado Simão Pedro, ele começa: eu, Simão Pedro. Quem que era Simão Pedro? Se nós pararmos para observar quem que era Simão Pedro, um homem que por muito tempo morou em Cafarnaum, o homem que foi encontrado por Cristo pescando, era um pescador, era um empresário de pesca, um homem que teve um encontro com Cristo, era irmão de André, e um homem que um dia foi chamado por Deus para segui-lo, para andar com ele, para ser discipulado, para ser discípulo, para ser apóstolo, mas também era um homem de altos e baixos. Era um homem que uma hora ele estava tudo bem, outra hora não estava bem. Era um homem que em um momento estava tudo certo, mas logo em seguida ele tinha um deslize. Era um homem que em momento parecia que ia tudo bem, mas logo em seguida já vinha um outro momento que ele mostrava que ainda não estava tudo bem. Esse era o apóstolo Pedro que negou o Cristo 3 vezes, Pedro que cortou a orelha ali do guarda, que foi tentar prender Jesus, Pedro que tentou andar sobre as águas, mas logo em seguida começou a afundar, porque ele teve fé, mas em seguida ele duvidou. Mas o que eu acho interessante desse texto é que quem fala à igreja não era esse Pedro de altos e baixos, mas era um Pedro cheio do Espírito Santo de Deus, que teve a sua vida transformada, renovada pelo discipulado, por andar com Cristo. Ele teve a vida dele transformada, o seu interior transformado por Deus. Ele entendeu o que era a missão, ele entendeu o que era o ministério, ele entendeu o que era o discipulado, ele entendeu qual era o chamado dele. Ele começou a pastorear a igreja, então ele olha para a igreja, vê o perigo que ela estava sofrendo, e ele diz: eu, Simão Pedro. E ele prossegue: servo e escravo. Sabe o que eu acho interessante? É porque quando ele fala servo, ele está apresentando uma posição de humildade. Mas quando ele fala apóstolo, ele está mostrando uma posição de autoridade. Eu, Pedro, que fui transformado, que sou servo, que estou aqui para servir vocês, mas também apóstolo de Cristo Jesus, posição de autoridade. Esse Pedro aqui, servo, esse Pedro apóstolo, não é o Pedro da igreja católica, não é aquele Pedro que é chamado de primeiro papa, mas é o Pedro que realmente teve a sua vida transformada por Cristo Jesus e foi um instrumento na mão do mestre. E o apóstolo Pedro, ele escreve essa carta, ele destina essa carta, nós vemos no versículo 1, aquelas pessoas que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo receberam uma fé
igualmente valiosa. Pessoas que receberam, mediante a justiça de Deus, uma fé valiosa. Queridos, quantos aqui receberam uma fé valiosa? Amém? Se nós quisermos ir a fundo, nós vamos lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, nós vamos ver que ele destina essa carta a uma região da Galácia, onde Paulo não passou. Paulo foi para a Galácia do Sul e ele escreve para outra região. Mas ele resume o destinatário dessa carta, dizendo que ele escreve à igreja, aquelas pessoas que mediante Cristo Jesus, a justiça de Deus, receberam uma fé igualmente valiosa. Mas eu quero falar um pouquinho com você acerca dessa justiça de Deus, que o apóstolo Pedro ele fala. Justiça de Deus, o que é ser justificado em Cristo Jesus? O que eu quero te dizer mediante isso é que quem crê é declarado justo no tribunal de Deus, amém? Justificação não é um processo, é um ato. Quem crê é declarado justo diante de Deus. Quem crê, os seus pecados são perdoados, amém? Não importa o que você fez no passado, os seus pecados foram perdoados. E o inimigo não pode mais apontar contra você. Olha, lá vai aquela pessoa que cometeu aquilo, lá vai aquele mau pai, lá vai aquela mãe, lá vai aquela pessoa que traiu. Não, se você creu em Cristo Jesus, o seu pecado, ele é perdoado. A sua dívida é o quê? É apagada. Você é justificado no tribunal de Cristo, porque o inimigo e ninguém pode mais apontar um dedo contra a sua vida, porque você foi lavado com o sangue do Cordeiro, amém? Quantos aqui foram lavados com o sangue do Cordeiro? E agora, quando nós erramos, nós confessamos, e Ele é fiel e justo para perdoar todo o pecado, todo o erro. Nós temos livre acesso ao Pai. Mas o apóstolo Pedro também fala de uma fé preciosa, de uma fé, eu fico imaginando o que é precioso para você, talvez uma joia, talvez um objeto, mas Pedro, ele fala de uma fé preciosa. E quando eu paro para observar a fé, lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Efésios 2,8 fala que nós somos salvos pela fé, por meio da graça, para realizar boas obras, para ser servo, assim como o apóstolo Pedro, ele está sendo um servo, usado por Deus. Nós somos salvos pela fé, demonstrando fé prática, como o apóstolo Paulo, ele fala em Tiago capítulo 2, versículo 14, e no versículo 2 aqui, do capítulo que nós lemos, o apóstolo Pedro, ele começa esse versículo falando assim, ó: graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. Sabe, queridos, eu gosto muito dessa fala, graça e paz. Por onde eu vou, eu costumo falar graça e paz. E aqui o apóstolo Pedro, ele começa a apresentação da sua carta também, falando graça e paz. Sabe por quê? Porque graça é o fundamento, paz, ela é o resultado. Graça é o que recebemos de Deus, é aquilo que nós não merecíamos de forma alguma, mas recebemos dele. E paz é a consequência disso que recebemos. Graça é salvação. Paz é o resultado da salvação. Para ter paz com Deus, nós precisamos da graça dele, amém? Nós precisamos dessa graça poderosa, desse favor imerecido, seja multiplicado pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Graça e paz vos sejam multiplicados, queridos, pelo pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã: como podemos então crescer nesse pleno conhecimento de Deus, que ele fala aqui no versículo 2, que vos sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus? Como podemos crescer nesse conhecimento de Deus? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que o poder de Deus é a fonte para uma vida piedosa, amém? Entender que o poder de Deus é a fonte para uma vida piedosa. Olha o que fala no versículo 3 aí na sua Bíblia:
seu divino poder nos deu todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade. Amém? Seu divino poder. O divino poder de Deus é uma fonte de provisão. O poder de Deus é um reservatório inesgotável. Pense no maior reservatório de água que você pode pensar. Pensou? O poder de Deus é maior. O poder de Deus é uma fonte inesgotável. O poder de Deus é infinito, é incomparável, é sem limites, e ele é além de qualquer medida humana. O sistema internacional de medidas não pode medir o poder de Deus, porque ele é imensurável. Deus, ele tem o poder criador. Ele criou todas as coisas que existem. Ele me criou, ele criou você, ele criou o universo, tudo que existe. Ele falou: haja luz, e imediatamente a luz surgiu. Lá em Gênesis, ele também tem o poder sustentador. Ele não apenas criou, mas ele também sustenta todas a criação. Colossenses 1,17 nos lembra que nele tudo subsiste, amém? Nele todas as coisas subsistem. Ele também tem o poder redentor. O poder de Deus é demonstrado em sua plenitude na obra da redenção. Ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele ressuscitou, ele se ofereceu em nosso lugar, e ele trouxe salvação para toda a humanidade. Todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter vida eterna, amém? Esse é o poder redentor. Ele também tem poder para operar milagres. Ao longo de toda a escritura do Evangelho, nós vemos Jesus operando milagres, milagres sem precedente, curando, transformando vidas. É o poder dele para operar milagres. Ele também tem poder sobre o tempo e tem poder sobre a eternidade. Deus, ele não é limitado pelo tempo ou pelo espaço, ele não é limitado por nada disso. Ele é eterno. Seu poder se estende a toda a eternidade, desde o passado, no presente e no futuro. Ele é Deus, e que tudo que ele falou vai se cumprir, amém, queridos? Esse é o nosso Deus, que não é parável pela eternidade, mas ele tem também poder para transformar. Deus, ele tem poder para transformar o coração mais endurecido que seja, um coração como pedra. Ele pega e ele desce até a casa do oleiro esse coração, ele despedaça, ele transforma, ele vai restaurando, e ele apresenta um novo vaso, amém? Ele apresenta um novo vaso, porque ele tem poder para transformar vidas, e o propósito é conduzir você para a vida e a piedade. Eu estou falando sobre piedade. Piedade tem a ver com a relação certa com Deus. Indo além, tem a ver com a relação com o nosso próximo. É uma cisão com a vida do passado. Eu me relaciono bem com Deus, mas eu também me relaciono bem com o meu próximo. Isso é a piedade. Então eu preciso entender, em primeiro lugar, nessa manhã, é que o poder de Deus é a fonte para a vida e para a piedade, amém? Esse poder transformador, esse poder redentor, esse poder sustentador, esse poder para criar e esse poder para transformar os corações. Mas em segundo lugar, para crescermos no conhecimento de Deus, nós aprendemos com o apóstolo Pedro que nós também precisamos entender que a apropriação da provisão divina acontece pelo próprio conhecimento de Deus. Deus, ele tem provisão divina, mas para nós entendermos acerca dessa provisão divina, nós temos que ir para a palavra, nós temos que conhecer o nosso Deus. Sabe, queridos, é igual uma pessoa que ela vai para um hotel all inclusive, e ela entra naquele hotel e ela começa a comer pão com mortadela. Ela não tem noção que ela pode comer tudo que tem lá, mas ela não tem conhecimento daquilo, então ela começa a se inferiorizar. Nós não podemos ser assim em relação à palavra de Deus. Nós precisamos ter conhecimento de toda a palavra de Deus, para saber das suas grandes e muito preciosas promessas para as nossas vidas, como o apóstolo Pedro, ele descreve aqui no texto. No versículo 3b, ele diz assim: por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude,
Pedro, ele não se refere apenas ao conhecimento intelectual, mas ao conhecimento relacional. Não é apenas conhecer Deus, o que Ele fez no passado, o que Ele fez através de Jesus, as obras dele. Não, é conhecer porque eu me relaciono com Ele, é conhecer porque eu estou com Ele, porque eu tenho vida com Ele, sabe? Eu vou fazer 5 anos de casado com a Vívia, mas antes de eu casar com a Vívia, eu costumo falar que eu não conhecia ela plenamente, era como se fosse um conhecimento teórico, mas a partir do momento que nós casamos, nós passamos a nos relacionar, nós passamos a nos conhecer melhor, mesmo como nós somos, e passamos a nos amar ainda mais. Assim é com Deus, querido. Quando você passa a se relacionar com Ele, você conhece o teu Deus, você vai vendo o poder dele para transformar, e você começa a entender a provisão dele para a tua vida. A glória de Deus, aqui nesse versículo que nós lemos, ela se refere à majestade, ao esplendor e ao poder divino que refletem a sua suprema e santa natureza, reflete a glória de Deus. Mas o que é a glória de Deus? Eu pergunto para você nessa manhã, já que o apóstolo Pedro, ele nos diz que por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. O que é a glória de Deus? A glória de Deus é, em primeiro lugar, sua perfeição e santidade. Nós temos um Deus perfeito, amém? Nós temos um Deus santo. A glória reflete que Deus é perfeito em todos os seus atributos e completamente separado do pecado. Não há pecado nesse Deus, no nosso Deus. Ele é santo, justo e incomparável. A sua glória também se reflete no que nós já falamos, no seu poder transformador. Quando somos chamados pela glória de Deus, estamos sendo atraídos por um poder que transforma o nosso caráter, para que possamos refletir a imagem de Cristo Jesus, amém? Como somos atraídos por esse poder deles, nós somos transformados de glória em glória, para transparecermos a glória de Cristo em nossas vidas, amém? Sabe, queridos, transparecer Cristo nas nossas vidas é para quando o mundo olhar para você, ele não pode ver qualquer pessoa, ele precisa ver Cristo. É por isso que ele te convida a ser a imagem e a semelhança de Cristo, não uma imagem borrada pelo passado, mas uma imagem limpa, que reflete Cristo verdadeiramente. No passado os espelhos eles eram de metal, de bronze, e quando falava refletia a imagem, era porque estava bem limpinho. E eu te pergunto nessa noite, nessa manhã, você está refletindo a imagem de Cristo? Como é que está o espelho? Está bem limpinho, está bem lustrado? Você precisa refletir a imagem desse Cristo que o apóstolo Pedro, ele nos apresenta no primeiro capítulo da sua carta. No versículo 4 diz assim: por intermédio desta, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. As preciosas e muito grandes promessas são tudo aquilo que Deus prometeu a teu respeito. Mas aonde Ele prometeu? Na palavra. É por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Ele prometeu muitas coisas. Aonde? Na palavra. Promessa, muitas promessas na palavra dele. Logo precisamos conhecer a palavra dele para não ter uma vida pobre, para não ter uma vida onde nós mendigamos. Isso causará revolução na sua vida de oração. As pessoas que têm as maiores orações da história, elas oraram reivindicando pela palavra de Deus. Quando você orar, meu Deus, está escrito, está aqui na tua palavra, tu tem essa promessa para mim, eu estou reivindicando, querido. Se tem algo que move o coração de Deus, é nós conhecermos a palavra dele quando oramos. Senhor, eu estou passando por isso, mas está escrito na tua palavra que eu sou mais do que vencedor, e eu não abro mão disso, porque está escrito. Nós precisamos conhecer a palavra dele, e para ser participante da natureza divina,
Como é que isso acontece? Nós precisamos nascer do Espírito Santo de Deus, ser coparticipantes da natureza de Deus, adotado, regenerado através do seu Espírito, rompido com o pecado, porque o Espírito de Deus não tem parte com o pecado, e aquelas pessoas que nascem do Espírito, elas são separadas do mundo. E quantos aqui querem andar de fé em fé, de glória em glória, andar pelo Espírito Santo de Deus? Eu tenho certeza, queridos, que Deus, Ele nos faz andar dessa maneira, porque conhecemos a palavra dele. Mas nós, em terceiro lugar, nessa manhã, precisamos entender que a estatura da maturidade ocorre com o crescimento diligente. A estatura da maturidade, ela ocorre com o crescimento diligente. Olha o que fala no versículo 5, eu peço que você foque na sua Bíblia. Por isso mesmo, empenhe-se. Esse empenhe-se haja com diligência. Haja com diligência para acrescentar à sua fé a virtude. O que é virtude? Mudança de conduta, eu já falei. A virtude, o conhecimento. O que é o conhecimento? Crescer em saber, vida devocional. Precisamos ter vida com Deus, precisamos ler a palavra de Deus. Então precisamos acrescentar a fé à virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio. O que é domínio próprio? Fruto do Espírito, autocontrole, conduta que não se abate com qualquer situação. Nós precisamos ter esse autocontrole, esse domínio próprio, esse não responder à ofensa. Ah, mas irmão, lá no meu trabalho tem alguém que o tempo todo fica me ofendendo. Mas você não precisa responder à ofensa, você tem domínio próprio que vem do nosso Deus, que é um fruto do Espírito. Mesmo quando te tratarem mal, você trata com bem, você não tem aquela reação explosiva, muito pelo contrário, você trata com bem, amém? Você mostra a outra face, você trata com bem. E ao domínio próprio, o apóstolo Pedro diz, a perseverança. Se nós formos no original, nós vamos observar que essa perseverança é a paciência triunfadora. Normalmente é uma paciência com pessoas difíceis. Tem alguém difícil? Tenha paciência. Tem alguém difícil do teu lado? Tenha paciência com ele. É a paciência triunfadora, essa perseverança. E a perseverança, a piedade. Eu trato com os outros, eu me relaciono bem com Deus, quando eu me relaciono bem com as pessoas. Isso é essa piedade. Quando eu me relaciono bem com Deus, eu me relaciono bem com as pessoas. Não há como eu me relacionar bem com Deus se eu não me relaciono bem com o meu irmão. Para eu me relacionar bem com Deus, eu preciso me relacionar com o meu irmão. A perseverança, a piedade, a fraternidade, sabe? Fraternidade é interessante, é amar o outro como um irmão de sangue. Olha para essa pessoa que está do seu lado. Fraternidade, meu querido, olhe para ele. Você precisa amar esse irmão como se ele fosse teu irmão de sangue, querido. É isso que o apóstolo Pedro está falando para a igreja, queridos. E a fraternidade, por último, o apóstolo Pedro, ele fala, olha, a fraternidade, você precisa acrescentar o amor, amém? A fraternidade, acrescente o amor. Mas o que é o amor? O clima do céu é o amor. Eu já falei isso na conferência. Nós precisamos viver aqui na terra como se estivéssemos no céu. E como é que eu faço isso? Amando, acrescentando na fraternidade. Esse irmão que eu já o trato como se fosse meu irmão de sangue, acrescenta o amor, acrescenta o amor nesse relacionamento. Mateus 22:39 diz, ame o seu próximo como a si mesmo. Olha só o que ele está falando. Ele está colocando uma medida, ame ao teu próximo. Mas qual é a medida desse amor? Como a ti mesmo. Se dói em você, não pode doer no irmão. Essa é a medida. O que dói em você não pode doer no irmão. Mas em João
capítulo 13, versículo 34. Olha o que o mestre falou: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, que também a vós, uns aos outros vos amei. Qual foi agora o padrão? Não é mais amar como a mim mesmo, mas é amar como Ele nos amou. Como foi que Ele nos amou? Entregando a sua vida por nós. Amém? Querido, como é que você deve amar o seu irmão? Entregando a tua vida por Ele, entregando o teu eu, abrindo mão do teu eu e servindo a teu irmão. Ah, mas me incomoda, meu irmão, não importa. Você tem que servir, você tem que amar como o mestre te amou. O amor, querido, o apóstolo Pedro, ele nos diz que ele é o vínculo da perfeição. Você sabe o que é um vínculo? É uma costura. Aqui no meu blazer tem uma costura, ó, tá ligando a manga com o restante do blazer. Isso é um vínculo, é uma costura. O amor, ele é o vínculo da perfeição. O amor, ele é a costura da perfeição. Ele vai unindo todas as partes, Ele vai juntando tudo de uma forma perfeita, preciosa. É por isso, queridos, que nós andamos como igreja. É por isso que nós somos chamados a andar como igreja, porque nós somos costurados com o amor de Deus, que é o vínculo da perfeição, amém? Então nós precisamos amar uns aos outros no Senhor. Sem amor nós nada seremos, amém? Sem amor nós nada seremos. Então, para crescer no conhecimento de Deus, eu falei de 3 pontos. Nós precisamos entender que o poder de Deus é a fonte para uma vida piedosa. Está no versículo 3a. Em segundo lugar, entender que a apropriação da provisão divina, suas eternas promessas, acontece pelo conhecimento de Deus. E em terceiro lugar, entender que a estatura da maturidade ocorre com o crescimento dirigente. Mas entendido esses 3 pontos que o apóstolo Pedro, ele nos apresenta, o próprio apóstolo, ele nos apresenta 3 aplicações práticas que, seguirmos esse texto, vai acontecer nas nossas vidas. Essas aplicações, em primeiro lugar, se você crescer em Deus, se você amar, se você conhecer a Deus, você vai ser ativo e frutífero. Olha o que diz no versículo 8: porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Quando nós crescemos no conhecimento de Deus, nós não somos inoperantes e improdutivos, muito pelo contrário, somos ativos e frutíferos, amém? Quantos aqui querem ser ativos e frutíferos? Amém? Cresça no conhecimento do nosso Deus. Segunda aplicação: quando nós crescemos no conhecimento do nosso Deus, no versículo 9, nós aprendemos que nós vamos ter uma visão espiritual apurada. Olha o que diz versículo 9: todavia, se alguém não as tem, o que? Conhecimento de Deus, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação de seus antigos pecados. Mas se você conhece a Deus, acontece o contrário, você não está cego, você tem visão espiritual apurada, porque você conhece quem é o teu Deus, amém? A primeira aplicação foi ser ativo e frutífero. A segunda aplicação foi ter visão espiritual apurada. E a terceira aplicação, para quem cresce no conhecimento de Deus, é que tem uma segurança inabalável, amém? Versículo 10 diz: portanto, irmãos, empenhe-se ainda mais. Olha, se vocês já faziam, empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado e a escolha de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Isso é segurança, queridos, uma segurança inabalável. Quando nós crescemos em Deus, conhecemos quem é o nosso Deus, nós não vamos tropeçar, porque a verdade, ela guarda os nossos pés, amém? A verdade de Deus, ela guarda os seus pés, e assim vocês estarão ricamente providos,
quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que que eu tenho que crescer em Deus, no conhecimento de Deus? Porque eu quero entrar no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Tendo uma vida ativa e frutífera, tendo uma visão espiritual apurada. Tem gente, queridos, que vê o que ninguém vê. Querido, isso é maravilhoso. Pessoas que veem o que ninguém vê, pessoas que conhecem o seu Deus a ponto de ver o que ninguém vê. É uma segurança, é uma fé inabalável. E por último, uma segurança inabalável. Então, para concluir essa mensagem, depois dessas 3 aplicações, precisamos crescer no conhecimento de Deus para chegarmos à estatura de um varão perfeito. O que é um varão perfeito? Frutífero, que tem discernimento espiritual e que tem segurança em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém?